Olá, senhoras e senhores, bem-vindos de volta aí ao nosso curso de legislação especial. Estamos aqui na Lei de Execução Penal 7.210. Estamos ainda na parte introdutória da lei, nesse nosso segundo bloco. Falamos, só dando uma recapitulada, no nosso primeiro bloco nós falamos o que era a pena, quais as teorias da pena e os princípios norteadores aí da pena. Falamos sobre a questão da reserva legal, da isonomia, da igualdade, da intranscendência, da personalidade e a individualização da pena, tá? Ela é tratada aqui como um princípio próprio. Então nós temos aqui, olha só o que diz a Constituição. A individualidade. A pena ela é individualizada para cada autor que será punido na medida da sua participação no crime. Está lá no artigo 5º, tá? Temos aqui no inciso 46 a seguinte informação. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Então, nós temos pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, tá? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, a pena ela é aplicada de forma individualizada, tanto no momento em que ela é aplicada, quanto no momento em que ela é executada, tá? Então, cada um executará a sua pena individualmente. Pode ser, por exemplo, que duas pessoas tenham praticado a mesma infração penal, tenham sido punidos por penas muito parecidas, quase idênticas, e um saia da prisão antes do outro, dependendo da forma de execução da pena. Por quê? Porque eles cumprem a pena de acordo com a natureza do crime, de acordo com a reincidência, a idade, o sexo, tudo vai ser levado em consideração no momento da apreciação da aplicação da pena e no momento do cumprimento dessa pena, o comportamento interno do sujeito. Tá? Se ele vai ser ressocializado, se não vai, se vai trabalhar, se vai estudar, se vai conseguir remissões de pena, se terá bom comportamento prisional, se não terá bom comportamento prisional, se terá direito à progressão, se não terá direito à progressão, aí é cumprimento individualizado da pena. Depois, nós temos princípios, quando a gente fala da individualização, quando a gente fala da aplicação de sanções, nós temos uma vasta aplicação dos direitos humanos nessa questão das sanções. Chegará um tempo que a sociedade voltará para as nossas regras de sanções e eles vão achar que nós somos bárbaros, seres humanos prendendo outros seres humanos, restringindo a liberdade de outros seres humanos, como se isso fosse adiantar. Era uma hipocrisia da época, por quê? Porque na realidade o que a sociedade queria era segregar o autor da infração e não autorizar a retomada desse ser humano efetivamente à sociedade. Por isso que as cadeias elas não tinham efetivamente esse poder de ressocializar, só apenas de intimidar. A pessoa não quer delinquir porque ela só é intimidada por aquilo que ela sofreu durante um sistema penitenciário. Pode ser que nós tenhamos uma visualização futura de que privar uma pessoa de sua liberdade, isso não é nenhuma forma de punição adequada para males e injustos praticados, principalmente porque para você aplicar uma sanção pela prática de uma infração penal, você tem que analisar, deveria ser analisada toda a história de uma pessoa, porque pode ser que ela foi levada àquilo por omissões do próprio Estado, tá? Então, da própria sociedade. Então, pode ser que no futuro tudo isso seja discutido. Por enquanto, nós temos organismos internacionais, por enquanto a sociedade está tentando evoluir dentro daquilo que a gente considera como humanidade, tá? Tentamos evoluir naquilo que nós chamamos de direitos humanos. Nós vedamos penas de naturezas cruéis, nós vedamos penas de caráter perpétuo, nós vedamos pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme
descreve o artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, tá? Nós temos as vedações de banimentos, uma pessoa ser despojada do seu direito de ser brasileiro, estar no território nacional, tá? Então nós vedamos o banimento, porque isso violaria as regras de direitos humanos. Então nós temos limitações em relação à pena, à quantidade, e temos limitações, vedações em relação à quantidade. Então, para ela ser uma pena humanizada, tá? Ela tem que ter esse caráter de situação temporária, ainda que longa, tá? Uma temporariedade mais estendida, tá? Mas ela não pode ter essa natureza totalmente definitiva, de caráter totalmente perpétuo, de segregação total e absoluta durante a existência de um ser humano. Então, nesse caso aqui, nós temos o princípio da humanidade, tá? Vedações às sanções que afrontem os direitos humanos. Então, aqui, ó, no artigo 5º nós temos, lá no inciso 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis, e é assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral, tá? Uma pessoa, quando ela é presa, ainda que temporariamente, tá? Ela tem direito a saber os motivos da sua prisão, os responsáveis pela sua prisão, ela tem o direito de uma assistência de advogado, tem o direito que a sua prisão seja comunicada à família imediatamente, a um órgão do Poder Judiciário, mesmo quando ela é uma prisão inicial, uma prisão em flagrante, por exemplo. Ele tem direito de não produzir provas em seu desfavor, tá? Então tem toda uma gama de direitos para uma pessoa que está sendo presa durante o processo de investigação, tá? De apuração das infrações penais, e depois, como já autor das infrações penais, ele mantém todos os direitos que não tenham sido atingidos pela sentença, tá? Então, direito ao trabalho, direito à integridade física, à integridade moral, direito a estudo, as assistências básicas inerentes ao ser humano, ok? Existem vários outros princípios, mas nós vamos ficar com esses iniciais, porque aqui a gente não está bem estudando a teoria das penas, nós estamos fazendo uma introdução à lei de execução penal, tá? Então, essa abordagem aí inicial, ela está bastante razoável, mas, só para a gente fechar, vamos ver aqui as espécies de pena, os regimes prisionais, porque isso nós voltaremos a comentar ponto a ponto dentro da lei de execução penal, mas temos aqui, ó, espécies de pena. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito. As privativas de liberdade para crimes, elas podem ser reclusão ou detenção. Então, quando você lê um tipo penal incriminador, vamos imaginar um tipo penal incriminador previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, matar alguém, homicídio simples, pena reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão normalmente é a pena privativa de liberdade aplicada para fatos considerados mais graves pelo legislador, e reclusão ela pode iniciar em regime fechado o cumprimento da pena. Agora, quando você lê um crime de lesão corporal leve, tá? Dolosa leve, artigo 129 do Código Penal Brasileiro, ofender a integridade física ou saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Nesse caso, por que é detenção? Porque o legislador entendeu que, nesse caso, a sanção deve ser menos gravosa, tá? Por quê? Porque detenção, embora seja pena privativa de liberdade, não pode iniciar um regime fechado o cumprimento da pena, mesmo em caso de reincidência, mas nada impediria dele regredir durante a execução de um regime semiaberto para um regime fechado, mesmo que tenha praticado crime punido com detenção. E também existe pena privativa de liberdade imposta para contravenções penais que são denominadas de prisão simples. Prisão simples é a pena privativa de liberdade imposta para contravenções penais que não pode iniciar em regime fechado e nem regredir para ele, porque
é cumprido sem nenhum rigor prisional, uma determinação, é cumprida, né? Uma determinação, uma pena, uma sanção sem nenhum rigor prisional quando se trata de contravenções penais, que são infrações de menor gravidade em comparação com os crimes. Então aqui nós temos os crimes, para eles são aplicados reclusão e detenção, e temos a contravenção, as contravenções. Contravenções penais, para elas são aplicadas pena de prisão simples. Então as penas privativas de liberdade que nós temos é reclusão, detenção e prisão simples, aplicadas às infrações penais. As restritivas de direito, elas são penas de natureza pecuniária. Então nós temos aqui, ó, prestação de serviços à comunidade, prestação de serviços à comunidade de natureza alternativas, ou pode ser cumuladas ou alternativas à pena privativa de liberdade, conforme nós vamos ver. Existe suspensão de direitos, existe perda de bens, então a possibilidade aqui de perda de bens, existe a possibilidade de prestação pecuniária, suspensão de direitos, a gente falou aqui, existe a possibilidade de nós termos restrição de fim de semana. Nós vamos voltar aqui às penas restritivas, como elas são cumpridas, como elas são acompanhadas, assim como nós vamos ver as penas privativas de liberdade, como elas são cumpridas, como elas são acompanhadas. E nós temos a pena de multa, tá? A multa, ela é aplicada em dias multa, que pode ser cumulada, ou alternativa aqui com o crime, ou pode ser a única aplicada para contravenções penais. Então nós temos essas três espécies de multas. Dias multa aqui tem natureza pecuniária. Nós vamos ver como é que... Opa, deixa eu apagar aqui. Pecuniária. Então nós vamos ver como é que essas penas elas são efetivamente cumpridas. A gente já está falando naquela inicialmente, é porque na parte inicial da lei, na primeira parte da lei, a gente ouve as expressões privação de liberdade, reclusão, detenção, regime fechado, regime aberto, progressão, regressão. Então já é bom a gente ter essa noção, tá? Então, por fim, quais os regimes para as penas privativas de liberdade? Então aqui, ó, regime de cumprimento de pena para as privativas de liberdade. Então aqui, privativas de liberdade. Então, por exemplo, o regime fechado. Aqui, regime de cumprimento da pena inicial. Não existe no nosso país mais nenhuma lei que estabelece regime integralmente fechado. O nosso sistema é progressivo. Então aqui, ó, o regime fechado, tá? Para quando aplicado, aqui, ó, exemplo, se houver condenação superior a 8 anos de reclusão, ou se nós tivermos uma condenação à reclusão de um reincidente, ou se ele for reincidente e condenado à reclusão, tá? E condenado à reclusão, ele já inicia em regime fechado, tá? E aqui, o semiaberto, quando é que ele vai ser aplicado? Quando aplicado, tá? Exemplo aqui, para condenado primário a uma pena igual ou inferior a 8 anos de reclusão, ou detenção, tá? Então aqui, acima de 4 anos de detenção, já teríamos aqui o semiaberto. O aberto, quando aplicado, nós teremos aqui, exemplo, condenado primário, tá? A uma condenação igual ou inferior a 4 anos, que aqui é o regime inicial. Mas mesmo que ele seja condenado
no regime fechado, tá? O sujeito, a gente vai ver, ele, em regra, cumpre internamente, excepcionalmente, que pode sair para trabalho, mas é só excepcionalmente, tá? Não tem direito a saídas temporárias para estudar, para trabalhar fora, salvo algumas situações, quando ele tem acompanhamento no trabalho, tá? O regime fechado é cumprido em penitenciária de segurança máxima ou média, normalmente afastado dos centros urbanos, quando for penitenciária masculina. O regime semiaberto, ele é cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, tá? No regime aberto, o sujeito ele tem autorização, dependendo do comportamento, do quantitativo de pena já cumprido, ele tem autorização para trabalhos externos e para estudo. Só nesse período ele vai, trabalha, volta. No regime aberto é diferenciado, ele fica no período diurno livre, no período noturno e final de semana ele se recolhe ao sistema penitenciário e é cumprido em casas de albergado, tá? E o nosso sistema é progressivo. O sujeito ele sai do regime, mesmo que ele inicie no regime fechado, ele passa do regime fechado para o semiaberto e para o aberto. O sistema ele tem que ser progressivo. Agora, se lá no regime aberto, ou mesmo se ele tiver numa condicional, já em casa, só que dando satisfações porque ainda está no cumprimento da pena, só que num livramento condicional. Ou se ele estiver no regime aberto, ou semiaberto. Se ele praticar uma falta grave, como a prática de um novo crime, por exemplo, o juiz da execução pode regredir o regime prisional dele, tá? Ele pode tirar o sujeito lá da condicional e mandar para o fechado. E pode ser, inclusive, saltado, sair do aberto para fechado. E esse salto ele não é autorizado na progressão, mas é autorizado na regressão, conforme a gente vai ver, dependendo do que a pessoa praticar, tá? Agora, vamos fazer a leitura da lei, porém, toda lei, seja ela de pequena, seja ela uma lei mais extensa, uma coisa que você tem que fazer em legislações especiais, aliás, em qualquer tipo de legislação que você for ler, até mesmo códigos, é saber a estrutura dessa lei. Do que essa lei vai tratar? Qual o tamanho dela? Como é que ela é estruturada? Como é que ela é dividida? Então aqui eu fiz a divisão dessa nossa lei de execução penal. Temos aqui a lei 7.210, nós temos aqui o título 1 da lei, fala do objeto e aplicação da lei penal. Então nós temos no título 1, tá? Nenhum capítulo, nenhuma seção, nem subseção. O título 1 traz apenas do objeto, ou seja, o objetivo da lei, tá? E a aplicação da lei de execução penal. Aí, nesse caso, estão entre os artigos 1º ao 4º da lei. Depois vem o título 2, que é um pouco mais extenso. O título 2 fala do condenado e do internado. Condenado à pena privativa de liberdade, internado a uma medida de segurança. A medida de segurança é uma pena? É uma sanção? Medida de segurança não tem caráter de ressocialização, não tem caráter de retribuição. Medidas de segurança, a gente vai ver que elas são aplicadas para pessoas que foram identificadas como autoras de injusto penal, porém sem culpabilidade, porque não tinham capacidade de conhecer o caráter ilícito do fato, nem determinar-se de acordo com esse conhecimento. Mas em face da sua periculosidade, precisam ser internadas para que tenham uma cura, tá? A medida de segurança ela tem caráter curativo. Mas tem doenças mentais que não têm cura. Quando a gente fala de caráter curativo, é para a cessação da periculosidade. Porque nós sabemos que muitas doenças de natureza mental, elas têm essa característica, ou seja, é para diminuir a periculosidade do agente. Por quê? Porque a cura, muitas vezes, ela não existe essa possibilidade, tá? Mas nós temos aí essa possibilidade de diminuição ou cessação da periculosidade, que é o objetivo da medida de segurança para os internados. E os internos também seguem a lei de execução penal, porque embora a medida de segurança não seja pena, é uma forma de intervenção na liberdade de um cidadão pelo injusto praticado, tá? Então, nesse caso aqui, do condenado e do internado. Eles vão tem um capítulo 1 que fala sobre a classificação desse internado, está lá entre os artigos
1º ao 9º A, tá? Quando a gente fala da classificação, para a individualização da pena, aqui da execução, né? Não é da pena em si, para a individualização da execução. Depois, o capítulo 2 fala sobre a assistência que o preso vai ter, tá? Entre os artigos 10 e 11, trata das disposições gerais da assistência. Nós temos na seção 1, então, essas disposições gerais. Na seção 2, assistência de natureza material, que está entre aí os artigos 12 e 13. Depois, na seção 3, temos assistência à saúde, está no artigo 14. Na seção 4, do capítulo 2, do título 2, nós temos assistência jurídica, que está entre os artigos 15 e 16. Na seção 5, nós temos assistência educacional, que está lá entre os artigos 17 ao 21A. A seção 4 traz assistência social, entre os artigos 22 e 23. A seção 7 do capítulo 2 da assistência traz assistência religiosa, está no artigo 24. A seção 8 fala da assistência ao egresso. Vamos ver quem é o egresso, aquele que está incondicional, aquele que acabou de sair da penitenciária, ele é acompanhado. Essa assistência ao egresso, aquele que cumpriu a sua pena nos primeiros momentos de sua liberdade, ele é acompanhado com assistência do Estado, está lá entre os artigos 25 ao 27. Depois, no capítulo 3, nós temos do trabalho do preso. Trabalho é um ponto que gosta muito de cair em prova de concurso público. Temos 3 sessões nesse capítulo 3 sobre o trabalho, que trata das disposições gerais do trabalho na seção 1, entre os artigos 28 ao 30. Depois, do trabalho interno e externo, na seção 1 e 2. Trabalho interno, entre os artigos 31 ao 35. E o trabalho externo do preso, previsto regulamentação entre os artigos 36 e 37. Depois, no capítulo 4, nós temos dos deveres, dos direitos e da disciplina. Outro ponto altamente recorrente em provas de concurso público, conforme nós vamos analisar aqui nos nossos exercícios de fixação. A seção 1 trata dos deveres, que fica entre os artigos 38 e 39. Depois fala dos direitos, que estão entre os artigos aí 40 ao 43. E a seção 3 fala da disciplina. A disciplina, ela traz subseções, tá? Então aqui, a disciplina do preso traz disposições gerais entre os artigos 44 ao 48. As faltas disciplinares estão descritas entre os artigos 49 ao 52. As sanções e recompensas estão entre os artigos 53 ao 56. Da aplicação das sanções estão entre os artigos 57 ao 60, nessas subseções 1, 2, 3 e 4. Na sequência, nós temos o terceiro título. Nós tivemos o título sobre o condenado, tá? E agora nós temos dos órgãos da execução. Quem são os órgãos da execução? Estão divididos aqui entre os capítulos e os títulos, as seções dentro desses capítulos. Temos o capítulo 1, que traz as disposições gerais sobre os órgãos da execução. O capítulo 2 fala do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, entre os artigos 62 e 64. No capítulo 3, nós temos o juiz da execução, as atribuições e todas as atuações do juiz da execução são previstas entre os artigos 65 e 66. Depois nós temos do Ministério Público, que é um órgão da execução, lá no capítulo 4, artigos 67 e 68. Capítulo 5, do Conselho Penitenciário, regras de atuação e atribuições entre os artigos 69 e 70. Depois temos o capítulo 6, que fala sobre os departamentos penitenciários, que temos descrito o Departamento Nacional, o local e da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais, aqui previstos o Departamento Nacional na seção 1, entre os artigos 71 e 72, do Departamento Penitenciário Local, entre os artigos 73 e 74, da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais, entre os artigos 75 ao 77,
Depois temos o capítulo, ainda nesse título dos órgãos da execução, nós temos o patronato, entre os artigos 78 e 79, Conselho da Comunidade, no capítulo 8, entre os artigos 80 e 81, e a Defensoria Pública, que foi acrescentada em 2010 como um órgão da execução, tá? Então, quando nós falamos, já temos 3 títulos aí. O objeto e a aplicação da lei, tá? Temos do condenado e do internado, que é a respeito da classificação, a respeito da assistência, a respeito dos direitos, a respeito da disciplina, do trabalho. Na sequência, nós temos os órgãos da execução e logo depois os estabelecimentos penais, tá? Então, no título 4, quais são os estabelecimentos penais? Aí vem a descrição aí entre os artigos 82 ao 104, nós temos a figura dos estabelecimentos penais, assim divididos. Olha só, lá no capítulo 4 da lei que a gente vai ler e estudá-la, ponto a ponto, nós temos as disposições gerais entre os artigos 82 ao 86. Depois, fala sobre a penitenciária, entre os artigos 87 ao 90, tá? Onde ficam os presos em regime fechado. Depois, no capítulo 3, nós temos da colônia agrícola, industrial ou similar, descritas essas colônias agrícolas, industriais ou similares entre os artigos 91 e 92. Depois, a casa de albergado, para onde vai a pessoa em regime semiaberto, é na colônia agrícola, que é para onde vão o pessoal do regime aberto. Regras aí do capítulo 4, entre os artigos 93 a 95 da casa de albergado. O centro de observação é previsto entre os artigos 96 ao 98, que faz parte aí da classificação do preso, né? Depois, para o internado, que fica em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, a regulamentação desse estabelecimento está entre os artigos 99 ao 101, e a cadeia pública, que é para presos provisórios, enquanto não existe condenação definitiva, alguns presos eles ficam presos preventivamente, tá? Essas prisões preventivas temporárias, elas seguem as mesmas regras da execução penal, conforme nós vamos ver. Depois, já no capítulo 5, nós já temos a execução das penas, tá? Então, até então, nós vimos o objetivo, o objeto da lei, a execução, vimos do interno e do internado, vimos a situação relacionada aos estabelecimentos, aos órgãos de execução, estabelecimentos penais. Essa é uma parte mais geral da lei. Aí depois vem para a execução, as penas propriamente ditas. Então temos o título 5 da Lei de Execução Penal, que descreve o seguinte: das penas privativas de liberdade, aí vem as disposições gerais, na seção 1 do capítulo 1 desse título 5, que estão entre os artigos 105 ao 109, os regimes de cumprimento de pena entre os artigos 110 ao 119, na seção 2. Depois, na seção 3, nós temos a autorização da saída, que tem subseção 1, que é a permissão de saída, que fica entre os artigos 120 e 121. Depois nós temos a subseção 2 da saída temporária, tá? Depois nós temos a figura da remissão, tá? Que é até o 122 aqui. 122, tá? Depois temos da remissão, que vai do 127, que é o 126, tá? 125, 126, que, salvo engano, é até o 123, tá? Depois nós temos 123, 124, por aí, depois a gente confirma, tá? Foi passado aqui, batido. Então aqui não é 122 não, que vai a partir do 125 da remissão, tá? Até o 120, até o 130, que está na seção 4 aí das penas privativas de liberdade. Remissão é diminuição de pena. Livramento condicional, nós temos previsto na seção 5, entre os artigos 131 ao 146. Depois temos da monitoração eletrônica, entre os artigos 146A ao 146D, que foi acrescentado mais recentemente, por isso que foram artigos introduzidos com letras, e está na seção 4, no que diz respeito às penas privativas de liberdade e execução. Depois, temos o capítulo 2, que fala das restritivas de direito, as disposições gerais, da prestação de serviço à comunidade, entre os artigos 149 e 150, seção
3, da limitação de fim de semana, entre os artigos 151 ao 153. Depois, da interdição temporária de direitos, que está entre os artigos 154 e 155. Depois, da suspensão condicional, que já aqui, ó, das restritivas de direito. Ok. Suspensão condicional da pena, a sursis, é uma possibilidade também de substituição das penas privativas, que pode acontecer, e a regulamentação desse capítulo 3 está entre os artigos 156 ao 163, depois da pena de multa, que está entre os artigos 164 ao 170, conforme descrição aí no capítulo 4 desse nosso título 5 sobre a execução das penas. Então, as penas são estas e os artigos que regulamentam estão nessa situação, assim descritos na Lei de Execução Penal. Temos a execução das medidas de segurança, os incidentes da execução e disposições finais. Então, só concluindo aqui, a lei é um pouco extensa, ela tem 204 artigos, mas, findando aqui a estrutura da lei, nós temos aqui, ó, título 6, da execução da medida de segurança, que nós falamos que é para pessoas que desenvolveram durante a execução ou já foram introduzidos diretamente em uma medida de segurança. Temos as disposições gerais entre os artigos 171 ao 174, a cessação da periculosidade do autor entre os artigos 175 ao 179, depois os incidentes da execução. No título 7 aí da nossa lei, nós temos 3 capítulos das conversões que podem acontecer, dos excessos ou desvios praticados por agentes públicos do Estado, depois dos perdões estatais, anistia e indulto, e o procedimento judicial, entre os artigos 194 ao 197, que está no título 8º aqui desses incidentes de execução, e depois as disposições finais e transitórias, entre os artigos 198 ao 204, tá? E, embora você possa achar que isso aí, mas eu não vou memorizar isso aí agora, eu quero estudar logo a lei, dê uma revisada, dê uma reanalisada nessa estrutura, leia você mesmo aí esse materialzinho, tá? Então, o que acontece? Vê aí os slides, vê direitinho e você vai ter uma visualização melhor quando a gente começar a leitura nesse próximo bloco da Lei de Execução Penal. Até o próximo bloco.